Olá, bem-vindos. Estamos hoje com vocês aqui em Israel, levando vocês no inverno para uma viagem ao norte de Israel. Como vocês bem conhecem, Israel é um país pequeno, um país que é banhado pelo mar Mediterrâneo, com outros mares pequenos, como o mar de Tiberíades, ou conhecido como Lago da Galileia, o Mar Morto e, ao sul, o Mar Vermelho, com a cidade de Eilat, um país pequeno que, com aproximadamente um pouco mais de 530 quilômetros, você atravessa de norte a sul, do norte nas colinas do Golan, no alto da colina do Golan, até o sul no deserto do Aravá, com a cidade de Eilat, um país que pode se aproveitar verão e inverno, todas as atividades possíveis e conhecer de todos os tipos diferentes de lugares que oferecem para passear, seja histórico, arqueológico, diversão. E hoje a gente vai levar vocês para o alto das colinas do Golan, região que fica no norte de Israel, uma região que faz uma tríplice fronteira entre Israel com Síria e Israel com o Líbano. A gente vai levar vocês para uma rápida passagem na parte mais ao extremo norte de Israel. Então vamos começar primeiramente com um dos lugares que justo agora, no inverno, é um dos lugares que atrai o público, o turismo tradicional, seja interno de Israel ou fora de Israel, que é o Parque Hermon, o parque de esqui, uma reserva natural, onde já começou a cair neve na parte alta e um pouco também na parte baixa do Hermon. Ainda não se abriu o parque oficialmente para as pistas de esqui. A visitação hoje é aberta apenas para atividades que existem no parque sem as pistas de esqui, que ainda não tem neve suficiente para isso. Mas é um dos pontos turísticos bem interessantes que atrai o público. O Monte Hermon é uma reserva florestal, uma reserva natural que faz fronteira Israel, Líbano e Síria, onde é a parte mais alta de Israel, altura de um pouco mais de 2.200 metros de altura, a parte que está dentro de Israel, para ter uma noção, toda a cadeia montanhosa do Hermon compõe um pouco mais de 1.000 quilômetros quadrados, sendo que apenas 70 quilômetros quadrados estão dentro dos limites fronteiriços do Estado de Israel, onde tem esse parque com atividades no período do inverno com neve, de esqui, e no período do verão, quando não tem a neve, se fazem outros tipos de esportes e passeios, mountain bike e outras atividades que se aproveita para ser feito. Então, temos também uma base militar na parte mais alta da montanha do lado israelense. No lado sírio e libanês, que tem mais de 900 quilômetros quadrados de extensão entre esses dois países, a parte mais alta na parte síria fica a 2.800, um pouco mais de 2.800 metros de altitude, onde também na Síria e também no Líbano, grandes atividades de esporte de esqui na neve, é bem comum. Então esse é o primeiro ponto que nós temos curiosos aqui para aqueles que querem aproveitar um país que pode se esquiar na neve um dia e no dia seguinte viajar para Eilat e fazer mergulho submarino. Aproveitar de esportes diferentes, de temperaturas, de uma temperatura de abaixo de zero e de temperatura acima de 20 graus. Então isso é uma coisa curiosa que nós temos. O Monte Hermon, onde a partir da Guerra dos 6 Dias passou a ficar no controle israelense, esses 70 quilômetros, se tornou uma das atrações e um dos poucos lugares que os israelenses podem aproveitar para fazer o esporte, não só de esqui, como outros esportes ligados com a neve. Aqui a gente tem uma das paisagens bonitas da parte alta da montanha. Logicamente que os israelenses, quando querem também fazer esqui, muitas vezes aproveitam outros parques internacionais fora de Israel, mas para aqueles que não viajam para o exterior, essa é a nossa alternativa. E para os turistas que vêm, em especial de países como
Brasil, países que dificilmente têm parque de esqui natural, a não ser que seja algum artificial, tem a opção de, no inverno, vir e desfrutar desse esporte aqui também, além da beleza. Um lugar que também vai ter uma conotação religiosa para o mundo cristão, que vão ter alguns que vão interpretar como um dos lugares sagrados também na parte cristã, como uma das montanhas conhecida como lugar da transfiguração. Não é o popular, mas é uma das opiniões também teológicas. Muito bem, a região dos montes, das colinas do Golan, dos altos do Golan, é uma região topográfica bem interessante, bem diferente. Assim como temos o Monte Hermon com um processo geológico, nesse processo geológico tem-se também várias regiões vulcânicas nos altos do Golan. E aqui a gente tem um lugar conhecido com o nome Birkat Ram, que é, na verdade, conhecido como uma cratera vulcânica. Uma parte onde o vulcão se implodiu e criou-se uma cratera, hoje com água doce, com água limpa, onde acumulam as águas das chuvas e do degelo do Monte Hermon. É um grande reservatório de água e acaba sendo um lugar também turístico de diversão e visitação para a população local e para os turistas. População local das colinas do Golan, que são divididas entre dois grupos étnicos, os judeus e também os drusos. Drusos esses com uma religião particular, com uma etnia particular, que uma parte deles são cidadãos israelenses, outros são apenas moradores sem ter a cidadania por opção deles. Desde depois da guerra de 67, optaram alguns deles em serem apenas moradores e não cidadãos. E eles têm nas colinas do Golan três grandes comunidades, três grandes aldeias. Então, além do turismo de esportes que se pode ter, esportes radicais, como esqui na neve, também pode-se ter uma atividade de conhecer áreas com geologia diferente, áreas vulcânicas. Uma das partes bem próximo também, a gente pode ter atividades das colinas do Golan, atividades ligadas à parte de história. Uma das fortalezas que encontramos bem próximo nos altos do Golan, na parte do norte, próximas ao Hermon, temos uma fortaleza com o nome Fortaleza Nimrod, como vocês podem ver aqui no alto dessa montanha. A gente tem aqui uma fortaleza que os arqueólogos discutem algumas opções de origem. Acredita-se que a origem dessa fortaleza começou na época do período helenista, da época da invasão de Alexandre o Grande, da Macedônia, quando invade Israel e o Oriente. E na região do norte aqui, uma das fortalezas, no alto dessa montanha, recebe esse nome Nimrod. Alguns acreditam que em homenagem a um dos reis que tinham no período babilônico, e estamos falando de período helenista, de um pouco mais de 2.200 anos atrás, apesar de ter restos arqueológicos hoje, que são, na verdade, boa parte deles construídos ou reconstruídos ou ampliados no período dos mamelucos do século XII, depois da expulsão dos cavaleiros das cruzadas. Os muçulmanos, quando invadem e dominam a região, eles ampliam provavelmente essa fortaleza. Os últimos achados arqueológicos, os mais recentes, são remanescentes dessa época do período dos mamelucos no século XII. Também um lugar com uma vista panorâmica muito bonita da parte das colinas do Golan e também com achados arqueológicos nos relevando a lugares e momentos diferentes da história por onde os altos do Golan fizeram parte, sendo que aqui era regiões da tribo de Dan, 2.200 anos atrás, e parte do reino de Israel. Então, achados arqueológicos desde essa época se encontram. Então, temos atividades esportivas, atividades geológicas, atividades históricas, e mais uma das curiosidades que temos também, bem próximo, é uma reserva natural conhecida como Banias, ou Panias, que é a origem traduzido do grego. Panias era um templo pagão, um templo do deus pagão Pan,
e hoje uma reserva florestal, a reserva florestal Banias, a letra P e Bet do árabe, que não pronuncia o P, então virou traduzido no comum Banias, uma reserva florestal com o rio que leva o nome de Rio Hermon, ou Rio Banias, também conhecido, com 9 quilômetros de extensão, águas bem geladas do degelo no pé do Monte Hermon em Minassi, onde tem uma pequena cachoeira e um rio, e no período já, desde a época da tribo de Dan, se tinha a utilização desses rios para a produção de moinho, para moer farinha, uma estação de moer farinha, e logicamente também achados arqueológicos da civilização, desde o período grego, achados de um templo pagão, depois com reformas no período romano, um sítio arqueológico junto com uma reserva florestal, onde se costumam fazer trilhas, no verão se costuma nadar em algumas dessas piscinas naturais que saem do rio, visitar a cachoeira, ou seja, um sítio arqueológico e uma reserva florestal, tudo junto, e que também tem passagens históricas do período romano, do período cristão, uma região bem visitada para aqueles que têm tempo de conhecer os Altos do Golan. Aqui uma réplica de como eram as construções do período romano, eram altares que existiam, era Cesareia de Filipo, assim conhecido no período romano, então atrai o público que gosta de atividades diferenciadas, realmente um dos lugares bonitos. O nome Hermon, desse rio e da própria região do monte, citado na Bíblia, não só como nome Hermon, também aparece como nome Snir, também como nome Sirion ou Sion, 4 citações aparecem na Bíblia nessa mesma região, o que atrai o público de todos os tipos que gostam, sejam judeus, cristãos, muçulmanos, quem gosta de atividade esportiva, quem gosta de atividade cultural. A região dos Altos do Golan é uma das atrações, em especial agora no inverno. Muitas chuvas, os rios ganham uma vida muito maior, muitos lugares históricos para se visitar. Então, um convite a todos vocês que na próxima viagem, para o próximo inverno, já com a vacina aqui no país sendo todos aplicados, e logo em breve abriremos também as fronteiras. Esperamos vocês aqui para se divertir. Um abraço para vocês e nos veremos nas próximas trilhas.